Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Nunes Volpatti Advocacia e Consultoria. E hoje nós estamos aqui, vamos gravar um vídeo conjunto para falar sobre compra e aquisição de imóveis por estrangeiros, aquisição de áreas rurais, principalmente por estrangeiros. Para falar sobre o tema, estou aqui do meu lado a doutora Giovana Guercia, que estudou muito o assunto, que conhece o assunto profundamente, e também para discutir as regras que estão em tramitação no Senado Federal, que buscam mudar e flexibilizar a compra de imóveis por estrangeiros aqui no Brasil. Hoje, existem algumas restrições para que isso aconteça, e com o novo projeto de lei que tramita no Senado, vai se flexibilizar ainda mais para que mais estrangeiros possam comprar áreas no Brasil. Doutora Giovana, muito obrigado pela participação e esclareça ao nosso público em relação aos procedimentos, o que um estrangeiro tem que fazer, quais são as restrições que existem na maneira como está hoje e como o projeto de lei prevê essa flexibilização. Então, atualmente a nossa legislação ela vislumbra três opções de compras de terras rurais por estrangeiro. Primeiro é pelo estrangeiro pessoa física que reside no Brasil. O segundo é de empresa estrangeira que está autorizada a ter sede no Brasil. E a terceira opção é de empresa brasileira que tem participação de estrangeiros no seu capital. Essas três pessoas elas têm algumas restrições para poder adquirir terras rurais aqui no país. Em relação às pessoas físicas, os estrangeiros que querem adquirir uma terra rural aqui no Brasil, se a terra for de até 3 módulos de exploração, ele não precisa de autorização do INCRA nem do Ministério da Agricultura, ele consegue adquirir. Mas ele só pode adquirir uma terra que vá até 50 módulos de exploração. E aí, entre 20 módulos de exploração e 50 módulos de exploração, essa pessoa que for adquirir esse imóvel rural, ela precisa de um projeto justificando o porquê que ela precisa dessa área, o que ela vai utilizar com essa área. E aí ela tem que passar e apresentar esse projeto para o Ministério da Agricultura, para o INCRA e por aí vai. É um procedimento bem meticuloso. Né? E atualmente também tem essa questão de que as empresas, para elas estarem aqui, elas precisam ter um objetivo. Então, elas precisam ter um objetivo de aumentar a produtividade rural ou pecuária ou agrícola. Então, não pode simplesmente vir aqui, comprar uma terra e não dar produtividade para essa terra. O estrangeiro não consegue isso. Como a bancada ruralista está querendo expandir, então está querendo ter mais investimentos nessa área, hoje em dia tramita no Senado um projeto de lei que vem para flexibilizar essas formas de adquirir. Então, por exemplo, nesse projeto de lei ele elimina a figura da empresa brasileira com participação de estrangeiro. Essa empresa brasileira com participação de estrangeiro não vai ter restrição para comprar terras. E a restrição que tinha, por exemplo, de até 3 módulos de exploração, sobe para 15 módulos de exploração. Então, o estrangeiro... 5 vezes mais, né? 5 vezes mais. Ele pode pegar uma terra 5 vezes maior sem autorização de nenhum outro órgão. E então, eu acho até que seria mais interessante para você explicar como é que é esse procedimento para um projeto de lei que começa no Senado até ele ser aprovado, como é que ele está. Da maneira como está hoje o projeto de lei, ele tem uma discussão muito grande, principalmente essa discussão vai ser travada na Comissão de Reforma Agrária, na CRA do Senado e depois na CCJ, porque historicamente, desde a época do Império, essa questão de compra de terras por estrangeiros, de manutenção de terras no domínio dos estrangeiros é uma questão de soberania. Então, buscou-se na legislação atual buscar restrições para aquele estrangeiro que mora no Brasil e que quer ter uma área bem pequena. Porque se você vislumbrar que pode vir um estrangeiro comprar áreas enormes para plantação de soja, por exemplo, os estrangeiros têm, japoneses, americanos, europeus e entre outros, juro subsidiado vindo do exterior, que isso inflacionaria o preço da terra no Brasil e provavelmente, ao passar do tempo, nós teríamos uma dificuldade realmente de, às vezes, até competição com o capital, porque as condições econômicas
dos brasileiros para investir é muito diferente de quem tem juros subsidiado, dinheiro subsidiado do exterior. Então, esse é o principal questionamento da hipervalorização do preço da terra, da exclusão dos brasileiros, ou a difícil competição pelas condições financeiras que o Brasil tem comparado com os estrangeiros, e isso obviamente desemboca na bancada ruralista, que é a maior bancada do Brasil, sempre foi, desde a época do Partido Conservador, Partido Liberal do Império, que realmente domina muitas pautas e muitos debates. Então, você buscar flexibilizar a questão do valor da terra, a aquisição de imóveis por estrangeiros, traria muito capital para o Brasil num primeiro momento, só que também tem essa dificuldade de às vezes atrapalhar a economia nacional, que realmente é o que levanta a balança comercial hoje, é o agronegócio, né? E é o agronegócio feito de uma maneira muito moderna, realmente o agrobusiness brasileiro ele é realmente muito respeitado. Então essa é a dificuldade. A ministra da Agricultura já se manifestou que há um interesse para debater o assunto. O ministro Paulo Guedes, da Economia também, tem muito interesse que esse projeto avance. Existem uma parte da bancada ruralista que tem interesse em parcerias com estrangeiros para trazer mais tecnologia, implementação de capital, mas cabe ao Estado brasileiro realmente mediar os interesses, tanto do que já existe no Brasil, e já favorece a economia brasileira, quanto também com o que pode vir de entrada de capital aqui no Brasil, sempre também pensando um pouco na soberania. O projeto vai terminar na Comissão de Reforma Agrária, na Comissão de Agricultura do Senado, depois a CCJ do Senado, muito provavelmente, pelo teor da matéria, vai para o plenário e, sucessivamente, se não houver modificação, para a Câmara dos Deputados, onde tramitará também na Comissão de Agricultura da Câmara, CCJ da Câmara, plenário e aprovação presidencial, com vetos ou não. É um caminho longo a ser traçado realmente, mas o Brasil precisa de trazer investimento, precisa realmente aprimorar ainda mais o seu perfil agrícola, de maneira moderna, de uma maneira sustentável, só que há diversos interesses mundiais em relação a isso. O Brasil tem uma proporção muito grande de área agricultável, nós desenvolvemos uma tecnologia muito grande com a Embrapa, e os procedimentos que se tem hoje não permitem que essa entrada de capital seja muito efetiva. Vamos aguardar as discussões, mas eu acredito que o cenário é favorável para que esse projeto avance. Sim, e o nosso e-book, ele trata muito por pormenores a nossa legislação atual, então tem tudo que você precisa saber de qual que é o procedimento para essas três pessoas, né, o estrangeiro, pessoa física, a empresa brasileira com participação do estrangeiro e a empresa estrangeira, adquirirem uma terra aqui no Brasil. E no nosso e-book a gente também fez o comparativo entre o que muda com esse projeto de lei, se ele for aprovado na sua integralidade. Então, se vocês quiserem, a gente vai deixar o link abaixo. É gratuito, vocês só precisam fazer o download e dar uma lida e, se possível, recomendar a gente. É um manual completo, realmente, para orientar o estrangeiro. Tem a versão em inglês também, se for necessário, que orienta como fazer a aquisição como está hoje. Mas, obviamente, vai também ter o comparativo com o que pode ser aprovado no Senado. Ok? Muito obrigado, acompanhe nosso canal, acompanhe nossos vídeos e até lá! Até logo!